Queridos irmãos, podeis assentar. Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Abra a palavra do Senhor, profeta Isaías, capítulo 41, por gentileza. Louvado seja Deus. Cumprimentamos os irmãos aí que participam pela internet conosco, canal da igreja. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Profeta Isaías, capítulo de número 41. Nós estamos no nosso culto da esperança. Nós vamos ministrar nos próximos domingos palavras ligadas a esse tema geral, andando com Deus, andando com Deus. Isaías, capítulo de número 41, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Verso 1 ao verso 10. Encontrou aí na sua Bíblia? Encontrou? Isso. Diz o texto então assim, ó: ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá a vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó, com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos. Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo: seja forte. O escultor anima o ourives, e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois eu estou com você. Eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa manhã. Palavra, como os irmãos já sabem, uma palavra devocional, uma palavra mais rápida, mais objetiva. Mas nós cremos e esperamos de todo o coração que seja o Espírito Santo falando ao coração da igreja, falando ao coração do Senhor. Se tem uma coisa que nós pregadores temos ciência ou consciência, é de que a exposição bíblica não é para informação. Além de informar, nós cremos na importância do Espírito Santo ministrar uma palavra ao coração, uma palavra que desafia, uma palavra que às vezes confronta pecados, uma palavra que encoraja, que sara. Toda exposição, nós esperamos que o Espírito Santo faça isso, e essa é a minha oração nessa manhã para a vida de cada um dos irmãos. Dentro dessa temática do culto da esperança, andando com Jesus, eu gostaria de chamar a sua atenção
para o tema específico dessa devocional, que eu baseei nesse versículo 10, tão conhecido, né? Não tenha medo. Então eu queria que você ouvisse o Senhor falando com você nessa manhã: meu servo, não tenha medo, não tenha medo. Minha serva, não tenha medo. Você que está em casa, não tenha medo. O Senhor fala para você: não tenha medo. Os versículos iniciais, eles começam assim, mostrando uma palavra de Deus, chamando a atenção dos povos. Algumas versões falam das ilhas, ou dando a mesma intenção da Nova Versão Transformadora, não é? Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Prestem atenção nos argumentos, ou preparem os seus argumentos mais convincentes. Eles vêm agora, falem, o tribunal está posto, está pronto para ouvir o seu caso. O versículo 2, ele vai dizer: quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie reis? Ele vai dizer: com a espada. Preste atenção, o profeta Isaías é um profeta da linhagem real, da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. Esse profeta provavelmente foi um dos homens de Deus que mais teve da parte do Senhor aquelas visões acerca do Messias, a visão messiânica, profética. Provavelmente escreveu aqui no 6º, 7º século antes de Cristo, 600, 700 anos antes de Cristo. Aqui a nação de Judá ainda não estava no cativeiro babilônico. Preste atenção, não estava no cativeiro babilônico. Vocês lembram de eu dar estudos aqui dizendo que o cativeiro aconteceu ali no ano 605, 597, 586, 3 levas. Então aqui ainda não tinha chegado o cativeiro babilônico, mas o profeta Isaías já estava profetizando a restauração de Judá depois que fossem cativos na Babilônia. Você está entendendo? Quando ele fala de o rei que vem do leste, meu servo, que com espada você vai vencendo os povos, ele está falando da Pérsia. Ele está falando de um rei que viria e venceria a Babilônia. Veja bem, Babilônia viria e levaria cativo o povo de Deus, o povo de Judá, por causa dos seus pecados. E o profeta vai dizer: depois de um tempo, vai levantar outro rei que vem do leste, e ele, poderosamente a serviço de Deus, vai vencer os mais poderosos. Ele se refere ao rei que vencerá a própria Babilônia e vai libertar o povo de Israel. Irmãos amados, é incrível nós percebermos como Deus usa pessoas, como Deus usa gente para falar ao coração do povo, para aquietar, para acalmar o coração do povo. E aqui nós temos uma verdade maravilhosa. Ele vai explicar como as coisas podem acontecer. Olha, verso 3: ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Esse que vem trazendo a vitória. Verso 4: quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Aqui nós começamos
a entender essa verdade de por que não temer. Por que não temer? Nesse versículo 4, nós começamos a perceber o Senhor dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último, somente eu. Ele está dizendo: não tem ninguém igual a mim, ninguém igual a mim. Olha como Deus conversa com o seu povo por meio do profeta para trazer calma ao coração do povo. E para nós, eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo a mesma coisa. Olha o versículo de número 5 e 6. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Verso 6, cada um encoraja seu amigo dizendo: seja forte. A ideia é mais ou menos essa assim, batalhas estão para surgir, guerras estão para surgir, problemas, situações adversas sempre surgem na vida das pessoas, mas os povos espalhados à época, e de alguma maneira até nos dias atuais, fazem a mesma coisa. Eles vão se encorajando uns aos outros, eles vão estimulando uns aos outros, dizendo: seja forte, seja forte. Aí o verso 7 mostra a loucura da mente humana e do coração humano para que a gente não tenha medo. Olha o que diz o 7: o escultor anima o ourives, e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Você sabe o que o texto está dizendo da boca do profeta? É que desde muito as pessoas, aliás, você vai perceber a primeira menção clara de idolatria, depois que o povo sai do Egito, estão lembrados? Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e o povo fica ali no pé do monte. Moisés demora demais para retornar, e aí o povo está todo angustiado, precisando de liderança, querendo adorar alguma coisa. Eles dizem para Arão: faz um rei para nós, ou faz um Deus para nós. E Arão não aguenta a pressão e manda o povo trazer as joias, e traz lá os ouros, e faz um bezerro de ouro, prepara o bezerro direitinho, e as pessoas continuam fazendo um bezerro até hoje. As pessoas continuam fazendo os ídolos até hoje, e eu não estou falando nada que não esteja escrito. Ele prepara o ídolo, eles bolam um Deus, fazem ele, não é? E aí tem que pegar um martelo e bater o prego para firmar ele, porque senão ele tomba e cai. Não é isso que está dizendo o texto? Olha o verso de número 7, o final: e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Eles fazem os ídolos, fixam eles, coloca lá na parede, coloca no altar, coloca num lugar, num canto, prega direitinho, porque se não pregar ele vai tombar. E aí a ideia do texto é: nós queremos deuses que nós fabricamos. Então nós vamos fabricar os deuses, vamos firmá-los para eles não caírem, e depois nós vamos adorá-lo, e depois eles vão cuidar de nós. O que está mostrando no texto é que o medo está vinculado com essa ideia de adoração falsa, fraca, fragilizada. Porque como é que você confia num Deus que você mesmo idealizou? Como é que você descansa num Deus que foi a sua mente quem fabricou? Na hora mais difícil da sua vida, nos momentos que você quer confiar, você vai olhar para aquilo e vai dizer: foi eu que fiz, foi um igual a mim quem fez. Falta-me segurança, falta-me paz, falta confiança. Mas isso, irmãos amados, tem a ver com a natureza pecaminosa do homem. Preste atenção.
Porque se eu faço um Deus, então esse Deus que eu faço, ele de alguma maneira pertence aos meus caprichos, e a exigência desse Deus é menor, porque foi eu quem fiz. Agora, quando você tem um Deus acima dos deuses, um Deus que é soberano, que é criador, que domina todas as coisas, Ele dita o rumo da história, Ele diz como eu tenho que andar, Ele diz como eu tenho que viver, Ele diz como eu tenho que me comportar. Agora preste atenção, o homem continua sendo idólatra até hoje, o homem continua fabricando os deuses, é o carro, é a casa, são as tecnologias, é o diploma, é o corpo, é a saúde, é a beleza estética. Mas as pessoas, quando fazem isso, elas vão ficando com medo, elas vão desconfiando, porque o carro envelhece, você vai adoecer, você vai se fragilizar, o seu diploma vai perder aquela pompa toda para você, você vai sempre correr atrás de coisas novas e vai ficando desconfiado e com medo. Mas o profeta vai dizer para a gente no verso 8, quanto a você, meu servo Israel, quando o texto diz, quanto a você, meu servo, ele está dizendo, sabe por que você não precisa ter medo? Porque eu estou acima de você. Eu não sou igual aos outros ídolos, imagens e deuses fabricados pelo homem. Você é meu servo, eu sou soberano, eu sou o primeiro e o último, somente eu. Por que você não tem que temer? Primeiro, porque Deus é soberano. Você não tem que temer, porque Deus está acima de todos os deuses. Porque Ele tem o controle da história, da vida humana nas suas mãos. Por que você não tem que temer? Porque você é servo. Por que você não tem que temer? Porque você é meu escolhido. Você é meu escolhido. Sabe, irmãos, é algo belíssimo a questão da gestação. A gente não consegue entender direito isso, nós homens menos ainda. Não é por causa da gestação. Agora, tão belo quanto, ou até ainda mais, é a questão da adoção. Da adoção. Você imagina. Deixa eu dar um exemplo para vocês assim que qualitativamente, pelo amor de Deus, entenda meu exemplo. Qualitativamente não tem nada a ver. Mas nós passamos 45, 46 anos da nossa vida, não é? Eu e Cássia e os meninos sem ter um cachorrinho em casa, não é? Cássia então não queria cachorro de jeito nenhum, em casa, dá trabalho. Ela disse, eu não vou cuidar de cachorro. E eu gostava, sempre queria, eu não vou cuidar de cachorro, se quiser você cuida, né? Tá bom. Um belo dia a chave virou na cabeça nossa, na dela mais do que nunca. E aí sabe o que acontece? Você vai lá no canil e você olha, tem lá os cachorros. Aí dentro dos cachorros você diz, esse. E aí você pega e traz para sua casa. Aí dá um trabalho danado, ele faz uma bagunça danada. Traz um descontrole, muitas vezes muda tudo. Aí quem disse que não ia cuidar, que não ia fazer nada, está cuidando, está limpando, está beijando, está abraçando, está fazendo de tudo. Aí você olha para a cachorrinha, no nosso caso em casa, você olha, ela não pediu para ser nossa, ela nem sabia que nós existíamos. Nós fomos atrás e nós olhamos e diz, nós queremos essa. Irmãos, e aí de repente você se vê amando aquele
cachorrinho. Por isso que eu disse que qualitativamente não tem nada a ver a ilustração, porque nós estamos falando agora, na verdade, de gente. Agora você imagina alguém que vai lá e diz: eu quero esse como meu filho. E aí você toma para si, como filho. E aí você passa a amar. E o texto está dizendo: as pessoas lá fora, para tentar abandonar o medo, equilibrar isso, elas fabricam Deus e depois querem se curvar diante dele. Mas você, eu quero dizer uma coisa: eu sou o seu Deus, eu que criei todas as coisas, sou o seu Deus, eu estou acima de você e você é meu servo. E tem mais uma coisa: eu fui quem te escolhi. Não foi você que pensou em mim e me fabricou para se curvar. Eu pensei em você, eu separei você, eu amei você, eu escolhi você, eu quero você. É isso que ele está dizendo aqui. Essa é a verdade desse versículo 8. Olha só, ele diz, verso 9: eu o chamei, eu o chamei, eu o chamei de volta dos confins da terra, e eu disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não lançarei fora. O Eterno, o Deus Todo-Poderoso está dizendo: você não tem que temer. Sabe por quê? Porque foi eu que te escolhi. E tem uma coisa: você é meu servo e eu não vou lançar você fora. Eu me importo com você. Você que está preocupado, você que está angustiado, está com medo, você que está inquieto, você que não sabe exatamente quais serão os acontecimentos do dia de amanhã e do futuro, uma palavra de Deus para o seu coração: eu cuido de você, eu não vou lançar você fora. Mesmo que você tenha que lidar com a doença, com a dificuldade financeira, mesmo que você tenha que lidar com as intempéries da vida, lembre-se de uma coisa: eu, o soberano, te amo, eu cuido de você, eu guardo você, eu sustento você, eu não lançarei você fora. Verso 10: não tenha medo, não tenha medo, pois eu estou com você. Eu estou com você. Você sabe, irmãos, preste atenção, eu vou terminar minha palavra. Você sabe, as pessoas, de uma maneira geral, não têm dificuldade de entender que existe Deus. As pessoas, de uma maneira geral, não têm dificuldade de entender que tem um Deus criador, sabe? Um Deus grandioso. Sabe qual é o problema? É que na mentalidade das pessoas, esse Deus que nós falamos, ele é tão grande, tão santo e tão poderoso, que parece estar muito distante. Já passou isso na sua cabeça? Deus. Aí você pensa Deus assim, ó. Aí as pessoas fazem o quê? As pessoas criam subdeuses. Elas criam pequenos deuses. Deuses parecem mais acessíveis, que estão mais perto, espécie de mediadores, porque esse Deus é verdade, ele existe, mas ele não se envolve comigo. Ele não, esse Deus parece que não é o papaizinho do coração que você pode abraçar, não. Ele é um Deus todo poderoso, assim. É difícil lidar com ele, chegar perto dele. Tem que conversar com a secretária primeiro. Tem que marcar primeiro, né? Tem que ver se tem tempo, se não tem. Aí o que as pessoas fazem? Elas criam outros deuses. Só que você vai olhar para esse versículo 10, o Senhor está dizendo para você, palavra profética para o seu coração. Deus está dizendo para você: não tenha medo, pois eu estou com você. Eu estou com você. Eu não estou apenas no trono, eu não estou apenas governando as coisas. Irmão, se tem uma coisa que a igreja precisa entender, quem está aí na projeção é a Sara? Sara, coloca o tema da igreja, por favor, aí, que fica no telão para nós. Sabe o que a igreja precisa entender? De fato e de verdade, na prática, é a importância do Deus que está comigo. Porque nós temos o Deus Criador. Irmãos,
o Deus triuno precisa ser entendido um pouco mais. Um pouco mais. E se tem uma coisa que nós precisamos nesses dias entender claramente, é que o Deus eterno decidiu morar, andar, estar conosco todo dia, em todo instante, em todas as circunstâncias. O Espírito Santo está conosco. Deus está com você. Se você estivesse numa ilha deserta, não estaria sozinho. Se você estivesse numa UTI, agora, sem ninguém por perto, não estaria sozinho. Se você tivesse que fazer um negócio e ninguém pudesse aconselhá-lo, o Paráclito, o Deus Todo-Poderoso que habita em nós, aconselharia você, porque eu estou com você. Aleluia, Deus está com você. Sabe por que você não deve ter medo? Porque o Deus soberano é real e você é servo dele. Ele te escolheu, ele não distanciará de você, ele sustentará você e ele está com você. Eu não sei exatamente qual é a situação da sua vida, um pouquinho às vezes eu sei de um ou de outro. Mas uma coisa é verdade, como já disse o profeta Jeremias, né? Deus me escolheu antes de eu nascer. O próprio profeta já disse: não temas. Cantamos agora há pouco, irmãos amados, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se você está passando por algum medo, alguma coisa que está assombrando você, e nós passamos por isso, e o Espírito Santo falou ao seu coração, essa manhã é manhã de cura para a sua alma. Enquanto nós cantamos, eu convido você para vir à frente, para nós termos um momento de clamor por cura, a ausência do medo na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade de vir à frente. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou Sabe, irmãos, é muito importante você declarar essa verdade, de que você não é escravo do medo e não precisa ser escravo do medo. Não é pensamento positivo, não. Não é pensamento positivo, não. É uma verdade da palavra de Deus. Eu gostaria que os presbíteros viessem aqui à frente, para nós estendermos as mãos sobre a vida da igreja.
presbítero Joel, presbítero Laídes, por favor, presbítero Roxo. Vamos orar, estendam as mãos aqui. Senhor amado, nós estamos em oração, estimulados aqui por Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, nós descansamos agora nos braços do Senhor. Apresentamos aqui, ó Deus, os nossos temores, os nossos medos, as preocupações diante do Senhor. Nós sabemos que as nossas preocupações não podem ajudar, não podem curar, mas, ó Deus, muitas vezes somos assaltados por elas. Recebemos Tua palavra e aguardamos no coração. Nos lembramos da Tua palavra, ó Deus, quando o Senhor disse que os pássaros que não estão plantando, não colhem, o Senhor os sustenta. O Senhor nos diz para olhar para os lírios do campo, e nem Salomão, que em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, uma erva que hoje existe, que amanhã seca e é lançada fora. Quanto mais nós, filhos do Senhor, nós tomamos posse, ó Deus, da Tua palavra. Nós tomamos posse da Tua palavra, abandonamos o medo e ministramos, ó Deus, agora coragem, confiança no coração da Tua igreja. Ó Deus, ministra agora coragem, saúde, vida, cura no coração do Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. isso, cante, irmãos, declare essa verdade. Eu sou filho de Deus. Isso, diga, fale, fale. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos.